Trovão Mídia. Oi, eu sou a Vélia Conelli e isso não é uma sessão de análise, um podcast criado por mim junto com a Trovão Mídia. Sejam bem-vindos. Toda semana eu escuto experiências únicas sobre diferentes formas de construir uma família. Histórias que nos mostram que somos mais complexos e interessantes do que dá para ver do lado de fora. Hoje eu entro na casa da infância da escritora e defensora pública Mariana Salomão Carrara. E também visito a casa onde ela mora hoje, com o marido Eduardo e a amiga Camila. Fim de ano é sempre aquela maratona de presentes. Eu não sei vocês, mas eu acho uma chatice aquele mundo de embrulho, de cacareco. Então eu pensei, na minha família esse ano, o amigo secreto vai ser só com plantas. Um presente com vida, que se você cuidar bem, dura para sempre. E sem excesso, sem tralha, sem lixo. As plantas alegram qualquer canto. E para isso eu confio e vou na Selva. A Selva é uma loja de plantas super charmosa, de vasos e acessórios que eu adoro. Para quem está na cidade de São Paulo, a Selva entrega as plantas em casa e a loja fica na rua Wizard 44, na Vila Madalena. Para quem não está por aqui, dá para conferir tudo no site. O link está na descrição do episódio. Então fica aqui essa ótima ideia da Vera. Nas festas de fim de ano, vamos dar plantas. E tem cupom de desconto na Selva para os ouvintes aqui do Isso Não É Uma Sessão de Análise. Use Vera10 para ganhar 10% de desconto. Oi, Mariana, bem-vinda. Aqui a gente sempre tem começado com uma pergunta. Como era a casa onde você nasceu? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É a casa onde eu nasci. Foram 3 apartamentos na minha infância, né? Onde eu nasci mesmo eu tenho menos lembrança, porque eu me mudei cedo. Me mudei para uma gestação nova da minha mãe, então foi meio triste, né? Porque ela perdeu depois de mudar. A gente tinha um apartamento com um quarto só, enfim, foi para abrigar um irmão que acabou não nascendo. E aí eu fui para um apartamento que não era como o outro, não tinha crianças, né, no prédio. Então acho que se iniciou aí um período de uma solidão maior, filha única. E que tá nos meus registros literários, acredito eu. Porque realmente eu não tinha companhia fora uma grandíssima amiga de infância que meus pais faziam de tudo pra estar sempre ali comigo, né? Buscava, levava, que era a Marcelinha. E então pra ela era minha irmã, assim, vamos dizer, né? Então tinha, as brigas eram com ela, as brincadeiras eram com ela, tal. Mas eu senti uma solidão mesmo que parecia que eu tinha que estar com alguém o tempo todo, né? E mesmo sendo muito feliz sozinha em termos de brincadeira, lúdico, né? Eu sempre adorei brincar, então era uma coisa que eu me virava bem na solidão, né? E meus pais trabalhavam fora, mas também não era essa coisa, né? Que você nunca vê os pais. Minha mãe até largou dos empregos para ficar um pouco mais, enfim. Então não era uma questão de faltar companhia ou atenção, realmente era uma coisa meio… Talvez eu quisesse uma criança, né? Eu trouxe isso um pouco no Se Deus Me Chamar Não Vou, que era… Eu olhava a relação romântica deles, né, do meu pai e da minha mãe, e sentia que eu precisava de alguma coisa equivalente, ter o meu par também, né? Então, acho que a ausência desse par ali é uma coisa que eu tenho muita lembrança da infância. Mas isso tudo talvez tenha sido bom pra mim, não sei, eu acho que eu aproveitava essa solidão também, porque eu sempre escrevi desde muito novinha, então eu tinha contos, crônicas, tudo também trabalhando essas melancolias e tal. Então, às vezes, foi bom. Não sei. É interessante porque as pessoas falam muito dessa coisa da filha única, do filho único, né? Mas eu acho que você relata uma coisa bem específica, né? De como você foi se havendo com o fato de que logo a gente descobre que os pais formam uma dupla na qual a gente não pode entrar, né? Que é a questão edípica, né? Você está de fora daquele tipo de relação. Mesmo que sejam pais presentes, mesmo que sejam pais atenciosos, caiu uma fichona lá para você muito rapidamente de que tinha uma coisa que tem uma diferença geracional, né? Os pais podem fazer muita companhia, mas eles estão em outra geração.
E juntos, assim, também, né, na educação, então, nos limites todos, né, eles contra mim e tal. Então, acho que tinha essa sensação, e eu tinha uma fantasia de eles se separarem, né, eu ficava imaginando. Sempre fui uma criança dramática, né, de imaginar que lindo que seria eu andando triste pela escola sozinha, alguém me perguntando o que tá acontecendo. Não, meus pais estão se separando. E nunca houve a menor possibilidade disso. Eles têm um relacionamento muito saudável, muito fofo e tal. Então, acho que pra mim Que pena, né? Infelizmente, eu nunca passei por esse drama. Aham. E eu só ficava vendo o quanto eu precisava ter algo parecido, né? Acho que eu tinha essa pressão, não sei se em algum momento colocada pelo romantismo deles em si, mas me parecia que era o único modelo a ser buscado, atingido, né? E qualquer coisa diferente disso eu estaria fracassando, né? Ou alimentando uma solidão ali. Então essa era um modelo de família que primeiro te marca, esses são esses pais casadíssimos, deixando Sim. bem claro que eles têm uma relação e você está no lugar de filha e tentando suprir a falta aí Sim. desse irmão, né, que Acho que era menino. Eu não sei, eu sinto uma adolescência muito dúbia em relação a isso, porque eu fui ficando muito romântica, talvez até por esse modelo, e ao mesmo tempo eu tinha uns instintos, assim, que são muito fora dos padrões românticos. Eu não compreendia muitas coisas, e desde a adolescência tentei orientar minhas relações de outra forma, enfim. Então, mas eu ficava vivendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, com 16, eu tinha um namorado já há 3 anos, resolvi que eu tinha que ser noiva. Porque eu falei pra ele que a gente não era um namorico qualquer, então assim, se a gente quer ficar junto, sabe, uma coisa Sim, meio sim. querendo ter certeza que tá tudo assim. E a gente usava essa aliança no dedo direito, ao mesmo tempo em que eu achava que realmente não fazia muito sentido uma exclusividade sexual, uma situação que não cabia muito na minha compreensão ali dos motivos pelos quais a gente se priva de coisas, eu não entendia. Então, fui desenhando ali minha própria convicção. É interessante porque às vezes a gente tem milhões de ideias sobre o que deveria ser, mas tem alguma coisa que puxa para uma outra experiência, né? Quer dizer, tem uma marca de pais que ficam casados, apaixonados, né? E muitas vezes as crianças pensam assim, os pais falam assim, se eu me divorciar, vou causar traumas terríveis nos filhos, e na verdade… Vai causar trauma de qualquer jeito, junto dinheiro para análise, porque a própria figura do casal, que exclui a criança, que tem que ser assim, já marca um lugar. Né? Quer dizer, que os pais tenham uma vida amorosa e sexual do qual a criança não participa, já é a marca da castração. Quer dizer, se eles vão estar juntos ou separados, vai ser só uma cena em cima de uma tragédia anunciada, né? Do fato de que é complicado pra gente lidar com isso. Né? E esse romantismo era da década de 90 inteira, né? Não era só meus pais também. Filmes, as pagodes que eu escutava, as músicas que a gente ouvia, as letras que ficava copiando no caderno, sempre me marcavam com a sensação de que é a mulher bonita que desperta a atenção de um homem, né? Também bem heteronormativo. É o ideal, né? É o que eu precisava atingir. Eu tava muito longe disso, né? Eu tinha uma infância esteticamente fora dos padrões e não era aceita nesse lugar estético jamais, né? Pelo menos até os 13 eu tava bem fora disso. E sempre lutando como se fosse possível, né? Eu atingir esse padrão e conquistar um parzinho romântico e tal. Então acho que eu coloquei bastante no Se Deus Me Chamar Não Vou, que acho que é o livro que eu mais trouxe alguma questão minha mesmo, né? De infância, de criança que quer ser escritora e que se sente solitária, é muito grande, ocupa mais espaço do que parece direito ocupar, né? Você escreveu com quantos anos, Se Deus Chamar Eu Não Vou? É bárbaro, por sinal. Foi 2019 a publicação, acho que foi 2018, tinha 30 e poucos. E aí quando você escreve, como é que você vê essa experiência que você teve dentro dessa família, que está super bem retratada, gente, eu recomendo, é incrível, acho que todas as escolas deviam mandar para os seus alunos, né, lerem mesmo, porque o jeito que você consegue entrar nessa personagem e o jogo que você faz entre os acontecimentos, que não são necessariamente trágicos, mas a tragicidade da experiência do jovem, com o próprio corpo, com os amigos, com a inadequação, com a família, é sensacional. Acho que quem lê entende um pouco o que é um drama adolescente, mesmo quando não existe nada trágico a priori, né? Então, como é que foi fazer isso que você está contando que você viveu, se transformar na tua escrita? O que foi esse processo? Por que nessa idade? Isso foi uma coisa muito automática que aconteceu. Fica até meio… Parece místico falar isso, mas eu fui escrever só um exercício mesmo de inspiração, de destravamento de inspiração, que é escrever
com um léxico infantil ou se colocar, né, numa narração infantil. E a ideia era 7 anos, a proposta, né? Não era nenhuma oficina que eu tava fazendo, mas alguém tinha me passado essa ideia. No que eu comecei, já veio automaticamente 11. Eu saí do 7 e fui pro 11, escrevi 3 parágrafos e falei, isso é um livro. Foi assim, eu senti na hora. E eu acho que é a idade que eu realmente mais lembro. Que é o que vocês chamam de ter uma voz. Você achou logo a voz da personagem? Veio rapidamente e eu senti vontade ali de continuar com ela por mais tempo. E eu acho que, assim, realmente os 11 anos é a fase que eu mais lembro da solidão, principalmente. Dessa inadequação total, porque, como ela fala, né, ela não tem mais, ela não cabe nas coisas nem de 7 a 11, nem de 12 a 16, enfim, ela tá lá no limbo. E eu sentia a passagem do tempo muito diferente, né, do que é hoje. Eu senti um tempo muito lento, extremamente tedioso, e com a sensação de que eu não ia sair desse horror jamais. Enquanto os adultos achavam que tudo passa muito rápido, que claro, passa mesmo, né? E eu não chegava nunca, né, numa data importante, por exemplo, meu aniversário, que é quando eu recebia muita atenção. Então, enfim, eu ficava sempre esperando essas datas. E eu escrevendo bastante, né? Então, pelo menos eu tinha isso, que era uma coisa que mexia com a minha autoestima, porque era o único campo em que eu, de fato, era elogiada pelos professores, pela família e tal. Então, eu saía dessa coisa do esporte, que era terrível. Então, eu era alta, todo mundo falava, então você tem que jogar basquete. Era tudo horrível que eu fazia. Então, essa parte da escrita era a minha autoestima. E eu lembro muito, né, eu tinha os contos, então eu também peguei um pouco a linguagem, né, de lembrar como que era eu tentando, porque é diferente você fazer o diário de uma criança e o livro de uma criança que está tentando escrever como escritora, então também tem que, a metalinguagem aí eu precisava juntar não só um pensamento infantil, mas uma articulação de alguém que está tentando escrever um livro mesmo, né. Então eu peguei bastante dos meus contos e foi muito confortável, foi muito gostoso. Acessar mesmo esse medo de morte, né, e a ansiedade na verdade, de querer entender muito mais coisa do que eu tinha repertório para entender. Então isso eu também coloquei na Maria Carmen. Eu era muito ingênua, apesar de também flertar com outras coisas mais modernas. Eu não entendia muita coisa que pessoas da minha idade já sabiam, né, pelo menos de sexualidade e tal, com 11, né, depois teve uns saltos. Então eu fiquei muito feliz ali, mas eu entreguei esse livro, eu tinha editoras pequenas, né, até então eu era muito acompanhada fielmente, mas por pouquíssimas pessoas. Então foi um livro muito livre. E quando eu entreguei e foi publicado e começaram a ler de verdade, né, teve distribuição e eu tava recebendo retornos e tal, eu achei que eu tinha feito uma criança peculiar, muito peculiar. Uma infância que é um misto das minhas idiosincrasias ali com uma coisa que eu inventei, total, né? Tem o poliamor, tem a loja de velhos e tal. Só que foi ao contrário, todo mundo ia se encontrando, né? São muitas pessoas que me escreveram, que levaram pra terapia, que não lembravam dessa criança dos 11 anos que elas foram, 11, 12... e que resgataram. Então eu não sei, eu senti que existe uma universalidade ali no nosso sofrimento, que eu achava que era peculiar, mas não era. E o que mais me escrevem é, eu teria sido uma grande amiga da Maria Carmen. Isso foram tantas pessoas que me escreveram isso, que a gente tava sozinha uma do lado da outra, né? Porque não é possível, a gente tinha que estar do lado. Todo mundo me pergunta qual é o meu livro favorito, meu mesmo, né? E cada hora eu respondo uma coisa, mas a Maria Carmen fica nesse lugar de ter me trazido um público especial, né? Por ser muito acessível e por acessar lugares ali das pessoas, eu realmente é a que mais me trouxe mensagens de gente usando o livro para além da literatura mesmo, né? De indo para algum lugar ali. Tem uma questão dessa idade, né, que é o fim da latência para a psicanálise, né, com 11 anos e já está na bica, sendo uma menina que elas se desenvolvem um pouco mais rápido, então na bica da menstruação, e essa sensação que as pessoas esquecem porque confundem a infância e a juventude com momentos idílicos, uma sensação de inadequação que mesmo as pessoas populares da escola, você vai ver lá no fundo, elas também sentiram, porque tem uma inadequação com esse corpo que é estranho, e a gente pode até achar lindo, mas a criança ainda está habitando, né? Então tá tentando, e esse entre mundos, né? No qual que você descreve maravilhosamente bem, mas eu acho que você também traz uma coisa que é como é heterogêneo o pensamento de uma criança nessa idade, que às vezes é super avançado, é sábio, é coisa de velho, assim, tem umas putas sacadas pelo jeito que pensa o mundo, né, original, e ao mesmo tempo tem uma ingenuidade, uma incapacidade de acompanhar certos raciocínios, porque não quer saber sobre a sexualidade, nem tem o choque da sexualidade, reconhecer a sexualidade dos pais. Então acho que é certo encher e mostrar
A gente volta atrás e lembra como a gente era, e quem não quer lembrar, consegue reconhecer e ver isso nos filhos, por exemplo, né? Então, muitos embates poderiam ser evitados. Eu acho que tem um personagem que consegue driblar bem isso daí, o que chega depois, né? Tentando driblar, errando também, né? Ensaio e erro. Mas para tentar acessar uma fase que é muito difícil e que tem algo da descoberta do sexual, mesmo que não seja o sexo em si, o ato sexual, mas do sexual, né? Daquilo que a gente não controla, né? Então é realmente impressionante. Por isso que eu acho que pode ser lido pelas crianças também, para elas entenderem, não estamos sós nesse mundo e todo mundo se sente um tanto inadequado. Alguns colégios que leram junto, né, em salas com as crianças mais novas de 11, assim, e outros mais velhos, 14, sabe, e fizeram umas propostas assim, de cartinhas ou e-mails para a Maria Carmen, eles me enviaram também, foi super legal. Acho que sempre que trabalha bem o livro fica muito bacana. E como que passou a coisa do trisal? É mais relevante pro adulto do que pra essa turma, né? Sim. Não, eu tô falando dos pais das crianças que hoje em dia não tá entrando, modernos, né? Você acabou de ter a censura do livro do Tenório, né? Uns anos atrás. Sempre quer dizer. pode acontecer. Eu não sei, por exemplo, como que foi algum colégio maior que eu sei que leu, nunca me mandaram notícia, então talvez tenha sido difícil. Mas eu tive uma conversa, por exemplo, não chama Fundação Casa lá, chama SESB, acho. Não me lembro, mas essa é uma Fundação Casa do Paraná. E todos os jovens leram. O Se Deus Me Chamar Não Vou, e a gente teve uma conversa online, 19 unidades online comigo, e foi umas 3 horas de duração, e foi a coisa mais intensa e difícil que eu fiz na minha carreira literária, e incrível, né, porque imagina, essas crianças estão confinadas, né, então a escola para eles é o tempo todo, se há bullying, inclusive até na hora de dormir. Tanto que esse foi o tema que mais demorou para chegar, mais demorou para as crianças, para os adolescentes trazerem nas perguntas, e depois que trouxeram veio o assunto de racismo, veio tudo que tá acontecendo lá com eles. Então a conversa foi muito rica. E já começou assim, o primeiro menino levantou a mão, foi até o vídeo e falou: "Você acredita em Deus?" Foi a primeira pergunta. E ali, eu sempre respondo isso com muita tranquilidade, mas ali eu acho que eles precisavam muito de Deus, não é qualquer coisa que eu posso responder. Então tudo exigia de mim ali um pensamento muito grande antes de falar. Então foi uma conversa muito impactante. E você se sentiu confortável, apesar da dificuldade? Você achou que... Olha, eu achei mais confortável como escritora do que como defensora, porque eu já visitei a Fundação Casa várias vezes na época que eu estava nessa área, né? E ali eu tinha um papel que é interferir diretamente na vida deles e ouvir coisas muito difíceis de ouvir e orientar para uma coisa que eu sempre achei de uma certa hipocrisia, né? Porque eu preciso ali mostrar como é a forma correta de viver para que eles possam sair o mais rápido possível de lá, sendo que eu sei que para onde eles vão, essa forma correta não vai ser tão fácil de implementar e de manter. Então, conversar sobre literatura foi uma coisa muito mais confortável. Né? Que bárbaro que você está falando, né? Como a literatura ela vai entrando em lugares que às vezes a lei simplesmente não tem nenhum apelo, não vai ter nenhuma transformação. E em Cadeias também leram, não sei se esse só, mas outros livros também meus. E aí tem a remissão, né? Que quando você faz o trabalho mesmo com o livro, você perde dias de pena. E aí eu fiquei com essa sensação, né? Não sei quantos habeas corpus eu realmente ganhei de redução de pena, mas como escritora eu já retirei algumas penas aí. Bárbaro. Bom, mas aí você está contando um pouco dessa família de onde você vem, né? Para a família para onde você vai. Você estava bem no meio do caminho, no qual você estava falando, bom, amores românticos, mas talvez não sei. Como é que você faz essa passagem para a vida adulta, para os amores da vida adulta? É engraçado que é bom você lembrar que isso não é uma sessão de análise, né? Porque quem me conhece morre de medo de virar livro, agora eles podem virar podcast, né? Então, eu vou tentar, né, não entrar em análise. Mas eu acho que foi rápido essa confusão, né, entre o ser romântica e entender o romantismo como um problema, na verdade, na vida de muita gente. Das mulheres, principalmente, né? Da nossa geração, não sei como tá hoje em dia, mas esse estímulo exacerbado, a gente percebe pela Disney que as coisas foram mudando um pouco, né? Mas essa sensação de que tudo está ali, né? A salvação está ali, eu fui deixando passar nas primeiras frustrações ali, com esse primeiro namorado, por exemplo. Depois, o próximo namorado, já com 18 anos, eu já não aceitei a monogamia como opção. Mas não era acadêmico, não era um pensamento estudado, né? E nem... Até hoje não é. Uma virada importante. Você passa de uma... Talvez até uma coisa meio fóbica. Vamos ficar noivos e casar, porque de algum jeito já tinha um desejo ali. Era um relacionamento de 5 anos também, né? Pra chegar onde eu cheguei hoje, não foi com muita leitura também. Eu sou mais instintiva. Embora eu ache que hoje em dia tem produção muito interessante. A Brigitte Vassalo com a Geni fizeram uma mesa
muito legal na Flip, né? Acho que quem quer realmente ler coisas edificantes sobre não monogamia, a Brigitte é um ótimo caminho, a Geni e tal. Mas eu fui sentindo, né? E pra mim não fazia sentido. Só que foi aos poucos que eu fui entendendo o tamanho da não monogamia. Porque ela não é só sobre o óbvio que a gente olha e fala, vamos ser um casal que também transa com outras pessoas. Enfim, isso é o mais evidente, né? E, enfim. Mas a paridade das relações, não sentir que você, ao achar o seu parceiro romântico, a sua parceira, você achou sua relação fundamental. E nessa relação você vai focar muito no seu dia a dia, seus planos de férias, seu plano de saúde e a sua família, sua filiação. E os outros vão se ajeitar em volta. Todo mundo sabe que a amizade é importante, mas a amizade ela vai caber ali onde sobrou dentro desse conjugal. E muitas vezes trazendo os dois cônjuges, enfim, e ficando ali numa nova formação. Então, pra mim, desde nova, a amizade era um vínculo ou igual, ou, né, ou de igual importância, ou uma maior até, enfim, são relações que eu quero manter como muito prioritárias, né? Não sei se nem dá pra falar muito prioritárias, mas enfim, que são principais, junto com um cônjuge, né? E nessa toada eu fui vendo amizades perderem a importância na minha vida, por culpa minha ou da pessoa, mas ligado a isso, né? Aí cada um seguindo seu casamento, muda de cidade e começa a se ver, falar só no WhatsApp, enfim, e isso vai me deixando bastante desesperada. E um sonho desde adolescente era poder viajar bastante com amigos, né? Eu sempre vejo essa viagem conjugal. Acho muito legal, claro, tem todo o seu brilho. Mas a viagem em turma ou com amigos, pra mim é um reforço ali de uma vida intensa muito, muito bonito, muito importante. Então sempre vivi, desde essa época aí, né? Desde a faculdade, com esse viés mesmo, de que as minhas relações não vão ser pautadas tanto assim pelo romantismo, ainda que eu me considere romântica ainda. E a família seguiria esse caminho também, né? Se eu vou pensar como a gente pensa numa família, né? Quem é a minha família? Claro que tem pai e mãe, né? E tios, etc. Mas eu penso, primeiro de tudo, no Du e na Mila, né? Que são as pessoas mais próximas hoje em dia. Mas não para aí, né? Porque eu acho que a gente tem ainda muitos amigos muito próximos, muito mesmo. E que se acontece qualquer coisa que envolve a saúde, ou enfim, a saúde mental e tal, afeta a gente profundamente. Como se tivesse realmente uma irmã, um tio passando por uma coisa muito grave que você tem que ficar do lado. Então eu acho que é uma grande família, né, que me circunda. Então, mas quando você fala o Du e a Mila, né? O Du como seu companheiro, seu parceiro, enfim, e a Mila como amiga. Vocês não formam exatamente um trisal? Não. Inclusive teve uma matéria sobre isso, que a foto saiu embaixo, não são um trisal. Então, mas isso que é interessante, importante reformular essa questão, né? Pensar que uma amizade possa estar no mesmo nível de um casamento, vamos dizer assim, é revolucionário politicamente, né? Porque é algo que rompe essa célula que mantém uma sociedade patriarcal, que mantém uma sociedade capitalista, né, que vai querer que essa família sustente todo o rojão da criação da próxima geração e o estado mínimo ali sem oferecer nada, e aquela unidade vai ter que se responsabilizar por tudo, e a herança vai passando, e toda essa estrutura que quando você diz, não é só o fato de ser um trisal, mas tem uma amiga que está no mesmo status do marido, né? E essa é uma coisa que a Geni Nunes fala muito. Ela fala, bom, por que dois amigos não podem criar uma criança como filho? Isso é um absurdo. Por que a gente imediatamente pensa no casal casado, duas mulheres, dois homens, né? E aí esse casal que tem uma vida erótica, romântica, sim, justifica. Por isso que a personagem da Mila nessa fala, ela é uma personagem que traz uma questão política fundamental aí, né? E aí não só a gente só pensa na maternidade e na paternidade assim, mas o direito também. Né? O Código Novo está inovando um pouquinho, né, na multiparentalidade, também no conceito de parente, está querendo dizer que pode haver um parente socioafetivo, mas assim, ligado a irmãos, tem uma filiação ali ainda, né, junto. Mas a adoção, por exemplo, se eu não estou enganada, eu acho que não, até hoje você tem que dizer que você está em união estável. Né? União estável ou casado, ou então se separou durante o processo de adoção, mas já criou o vínculo socioafetivo para poder adotar junto. Senão você adota sozinho ou com a pessoa que é. Então essa parceria sexual afetiva, ela é necessária no conceito ali de criar. E eu, assim,
tá bem claro pra mim, principalmente porque o Eduardo, tô casada há 12 anos, não quer ter filhos de forma alguma. E se eu tiver, eu congelei, né? Eu congelei essa decisão. Se eu tiver, pra mim vai ser muito claro que vai ser com pessoas que não são romanticamente ligadas a mim, né? Se a Mila topasse, seria ótimo, mas enfim, até 3 pessoas seria bom pra dividir, né, também o encargo, mas também porque eu não vejo necessidade dessa ligação sexual romântica, né? Ela pode, inclusive, estragar essa relação sexual romântica, esse cuidado com essa criança. E, às vezes, 2 amigos são uma relação ainda mais perene, né? 2 amigas, elas vão estar mais juntas do que um casamento, possivelmente. Então, aí você não descarta a possibilidade de vir a ser mãe, da forma que você achar que é melhor, e continuar uma relação com o Eduardo como seu companheiro, sem que ele assuma a paternidade dessa criança a princípio. Tudo isso a gente tem que ver na prática, Não, né? eu sei, assim, mas só o fato de existir, assim, perfeito, sim. porque eu acho que você traz uma coisa muito interessante. Primeiro, poder pensar, né? Pensar outros mundos, né? Pensar já é um passo. E depois saber que entre o que a gente pensa e o que a gente realiza, às vezes as coisas não saem assim, né? Porque exatamente o que você falou, né? Eu queria um amor romântico, mas não era bem isso, que o desejo estava indo por outro caminho, e que as coisas podem mudar. Mas pensar novos mundos é a grande questão hoje, né? Porque era o inimaginável. Como assim você vai de caso pensado, criar uma criança com uma amiga, com um amigo, com eventualmente uma pessoa que você não tem nenhuma relação amorosa nem sexual, que vai assumir a paternidade, não é... Pode ser um banco de esperma, né? Mas pode não ser, pode ser um amigo que oferece esperma e é pai. O ideal pra mim é mais gente envolvida mesmo. Sim, exatamente. Então, muito importante frisar que entre a ideia e o desejo tem um caminho, mas poder desejar coisas fora do hegemônico já mostra que um tanto já se andou, né? Na possibilidade de pensar. Eu acho que eu fui chegando em tudo isso também, como eu disse, instintivamente, no sentido de eu sinto um incômodo com o que eu deveria seguir no padrão. Sinto uma infelicidade, não sei, por exemplo, meu marido não quer ter um filho e eu pensava em ter. É um incômodo. Eu teria que separar? Por que eu teria que separar? Então aí, esse questionamento já me leva a uma outra solução. Mas por que eu tenho que ter um filho com o meu marido? Me parece um absurdo, de repente, isso. E aí, ao achar as coisas absurdas, a gente vai flexibilizando. Acho que flexibilizar é uma palavra também. E sentindo por onde o caminho. A Mila, na verdade, foi casada há 15 anos, né? Nesses moldes que eu narro de bastante centralidade, né, no matrimônio. E ela foi retratada, já virou livro, né, pra mim. Não é sempre a hora da nossa morte, amém. E tem bastantes homenagens aí à amizade, ao vínculo de amizade, né, de Camila. E partiu esse livro de uma das coisas do meu pavor de acordar com 70, claro, uma hipótese, né, acordar com 70 e poucos anos e só lembrar o que aconteceu daqui pra trás, dos meus 30 pra trás, da época. E aí a minha sensação seria, claro que a Camila tá comigo, né, que ela é minha grande parceira até então. E eu não tive uma filha, enfim, aí tem essas outras brincadeiras literárias aí, mas a manutenção dos vínculos era um questionamento. E por estar assim casada dessa forma, ela estava se afastando cada vez mais, né? Tem uma questão aí masculina que às vezes acontece, não malvadamente, mas eles separam a gente um pouco do nosso mundo, né? Eles se sentem meio frágeis, com umas amigas ali empoderando e tudo mais. Então as coisas vão, às vezes, causando isso. E eu tava apavorada, né? Então esse livro veio disso também. E acabou que ela divorciou e foi morar comigo, né? Foi assim que foi esse movimento. Ficou super feliz, ela tá ótima. Ele também, enfim, todo mundo tá melhor. Mas aí foi quase como se eu tivesse realizado um grande sonho, né? Porque morar com uma grande amiga é a coisa mais deliciosa que tem. E na verdade só melhora a moradia com o marido. Porque você triangula, né? O que às vezes tava ficando atávico, né? Engessado, que a mesma discussão fala, outro que, enfim, você começa a enxergar outras possibilidades no dia a dia, né, e outras dinâmicas, outros talentos, e se eu tô, por exemplo, escrevendo, eles conseguem sair pra dançar, essas coisas, sem eu ficar também sentindo que eu não tô fazendo companhia, enfim, foi um excelente arranjo. E a solidão, como ficou? Eu tô precisando um pouco de solidão. Vocês funcionam muito bem juntos mesmo, já presenciei, cozinham muito bem, recebem muito bem, mas essa solidão da infância, você acha que teve um outro destino? Eu, às vezes, procuro um pouco essa sensação, que precisa vir com uma melancolia, né? Uma sensação de que eu não estou... Ninguém mais tá dentro de mim, né? Assim, dentro da minha cabeça só tem eu. Ninguém tá passando comigo a minha própria vida, né? Essa que eu acho que é a solidão absoluta, assim. Às vezes eu procuro um pouco esse sentimento pra entrar num estado, assim, de escrita, né? De propensão à escrita.
E aí eu preciso mesmo ligar minhas musiquinhas tristes. Eu preciso fabricar uma certa melancolia, porque a minha vida tá meio desprovida disso. Realmente eu fui problema de ser construindo, feliz. né? Porque assim, eu falo da Mila e do Dudu, mas na verdade a gente tem um grupo muito incrível de amigos. Aham. Que se amam mesmo, um amor fraternal, vamos dizer, se é pra colocar em família. Aham. E minha família também, né? Meus pais, existe muito conforto ao meu redor. Uhum. E eu acho que eu preciso buscar ali um deslocamento, né? Pra entrar nessa outra... Claro que tem meu trabalho, que é um grande desconforto, né? De tragédia humana e tal. Mas isso não é estimulante do ponto de vista da sensação da escrita mesmo, né? É estressante. Estressante não é um bom caminho. Então eu fico procurando esses momentos e... Enfim, esses últimos anos até que eu fui bem produtiva, né? Mas eu tava, talvez, outros lados da minha vida estavam de lado. Acho que lazer e sexualidade e tal estavam bem mais suprimidos. E, enfim, eu preciso balancear melhor. E no teu trabalho, o que você vê da família? Como isso impacta na tua experiência? Você acha que teve um impacto nas tuas escolhas? São famílias desmanteladas, né? Que chegam até nós. E, na verdade, mais desmanteladas ainda pela própria sociedade. Porque são famílias que já começaram mal financeiramente, né? Então, já tem uma falta de educação sentimental também, né? Então, não teve... ninguém dizendo nada fora do padrão. Então existe um ciúme, uma coisa assim desesperadora mesmo. E por conta desse controle, dessa possessividade, homens matam, né? A gente também tem a parte da violência doméstica. Mas nas disputas de guarda você percebe que, né, não estamos conversando sobre o que fazer com essa criança, ou para quem essa criança, onde essa criança vai ficar melhor. Estamos falando de 1000 outras coisas que, com maturidade, desenvolvimento, calma, né, tempo, porque essas pessoas acordam 5 da manhã, vão trabalhar, voltam de noite, não estaríamos ali, né? Então eu sinto que muita coisa ali que a gente está discutindo não é lei, não é divórcio só, né? Para quem fica esse carro, para quem fica esse apartamento, quem vai terminar de pagar essa CDHU aí que vai ficar 30 anos para frente. Enfim, tem várias questões pragmáticas que a gente não consegue conversar, porque começam a trazer assuntos, né, que estão ligados a casal mesmo, né? Então isso vai me desanimando também sobre todas essas coisas que eu já acho desanimadoras. Mas eu separo, né? Eu consigo... Você diz o peso da ideia de casal, casamento, relação para esse grupo, né, que é, na verdade, hegemônico, mas você pega ali dentro uma vulnerabilidade econômica importante, né, uma brutalização das relações em função de um trabalho extenuante. Quando você vai ver a briga maior ali é por uma pensão, se a pensão alimentícia vai ser 200 ou 250 reais. Então, às vezes, fica 50 reais de briga por umas 2 horas. Então, tem tanto problema, né, social junto, que a coisa, você já não sabe separar o que tá agravando ali a situação. Mas eu percebo que a educação do brasileiro médio, talvez do mundo, é na possessividade, né? Na relação, do dever de fidelidade, estar lá e tal. Então, quando isso escapa por qualquer razão, porque eu acho que é fácil você escapar desse dever, nossa, o tudo vai abaixo. E aí as pessoas não se respeitam mesmo. Elas também se veem num direito de destruir o outro, porque o outro fez isso, e fica uma coisa calcada em cima disso. E até pouco tempo atrás, na lei, realmente, você aplicava isso. Quem foi o culpado pela separação? Quem foi a pessoa que descumpriu esse dever de fidelidade? E aí, em cima disso, tinha implicações, né? Então, eu vejo muito isso lá. E acho que isso, eu não raciocino sobre isso, mas eu acho que sim, reforça coisas que a gente já pensa e já sente no nosso dia a dia. Já tenta aplicar, né? Evitar que qualquer tipo desses sentimentos mais mesquinhos e mais esses arraigados, né? Que são ligados a controlar o outro e a impedir que o outro tenha uma vivência individual. Mas, Mariana, eu sou de uma geração, né? Me formei numa geração na qual os filmes eram elogio. Os ciúmes, o perfume do amor. Ainda tem um pouco, né? Mas assim, não tinha o pensamento assim, claro que tinha, os anos 70 estavam lá, os anos 60, quando eu nasci, ok, mas assim, era muito disseminada a ideia de que os ciúmes eram um valor do amor, né? E para você quebrar um paradigma desse, pensar que os ciúmes
o ciúmes é o teu problema, não tem nada a ver com o outro objeto do teu ciúmes, vai tratar, né? Pensar como... Acho que sentir os ciúmes não é Sim, uma questão que a gente consegue decidir, mas não né? como um Evitar. valor Mas que te dá agir em cima direito, dele, que te daria direito valorizar até, e né? que o outro tem que abrir mão de coisas em função dos ciúmes, porque afinal é um sentimento nobre do amor, né? Sim. E não um problema você resolver de fora o íntimo e pessoal, cada um com o seu, né? Seu ciúme, sua raiva, sua inveja, tudo problema seu, né? Mas era um valor, né? Então, eu entendo. E aí, nessas conversas com essas famílias, o que eu sinto que eu mais consigo fazer como defensora não é nem só o acordo do divórcio, mas é essa conversa, né? Quando tem tempo numa conciliação ou num atendimento, de tentar falar, gente, vamos olhar, né? Você vai ser pai dessa mesma criança o resto da sua vida. Você vai ser mãe dessa criança o resto da sua vida. Vocês vão ser pais juntos pra sempre. Enfim, tem uma conversa meio óbvia, mas que na hora que escuta, às vezes precisa restabelecer um vínculo ali. Você vai ter que ligar, você vai ter que atender o telefone pra ele, né? Pra combinar que casaco vai pegar pra ir pra algum lugar. Isso vai ser pra sempre, pra sempre. Isso não vai ter um juiz. Privilégio ter uma pessoa como você ali numa mediação dessas, é sensacional, com a cabeça que você tem, né? Pra poder realmente escutar o que tá em jogo ali, que é outra coisa. Isso afeta... Isso é literário também, né? Eu acho. E como isso afeta a tua forma de ver o casamento? Você acha que isso te levou ainda mais pra abrir essas... Olha, eu acho que não, porque eu já vivia muito assim antes de ser defensora, né? Sim. Mas é um reforço, assim, que nem, por exemplo, quem trabalha muito na violência doméstica começa a ficar com receio de se envolver, né? Fica uma amostra viciada, né? Então eu só vejo famílias desmanteladas. Talvez fique mesmo ali prejudicando a sua sensação do que é um casal feliz e tal. Mas essas conversas, às vezes, eu percebo que passa também de tirar a ilusão sobre o judiciário. As pessoas procuram muito o judiciário achando que o juiz vai poder dar tudo. Que horas você busca, de que horas você volta e prever todas as exceções. E às vezes elas fala pra ele que ele não pode colocar a fralda de tal forma e tal forma. E eles querem que o juiz conste isso. Sim. Porque tá uma incapacidade completa de diálogo. E não tem nada a ver com como ser se pai e ali mãe. tivesse essa competência. Isso tem a ver com o casal. Isso veio desse sim. lugar de que era um romance e deixou de ser. Então, assim, você fica começando a pensar, cara, talvez duas amigas seriam muito melhores pra lidar com isso, né? Então você vai vendo que não tem por que ser um modelo só. Claro que eu não quero deteriorar o único modelo, mas assim, que não seja também, que a lei também abrace isso, que eu possa colocar a Camila, sei lá, no meu plano de saúde, né? Que eu possa, se eu quiser com ela e adotar uma criança, não precisar falar que ela é minha companheira, né? Não precisar mostrar que a gente tem uma relação que não é a que a gente tem. Eu acho que talvez o Código Novo abra caminho pro judiciário evoluir para além da lei e a gente começar a entender outras maternidades e paternidades, né? Mas por enquanto ainda a gente é ali no subversivo mesmo. E como é que você, o efeito dessas tuas escolhas na tua família de origem e nos amigos até então? Qual a repercussão disso, né? A estranheza, o acolhimento. Que escolha de... Não, do tipo de relação que você tem hoje, né? Com a Camila, com o Eduardo, como é que... Eu acho também que, existia expectativa de, casa, e tenha milhões de filhos com o maridinho e... Os meus pais são tradicionais, mas eu acho que desde a minha adolescência eles perceberam bem que não ia ser assim. Eles eram mais difíceis na adolescência, mas eu acho que a gente cresceu muito juntos, assim, um com o outro e vendo vários mundos. Eles são muito inteligentes e afetivos, então eu tenho esse prazer de conseguir também dialogar. E aí é claro que eles, nesse aspecto, eles querem saber o mínimo, talvez. Então, com relação à não monogamia, essas coisas, eles sabem que a gente não é o clássico, né? Que eu e o Eduardo temos possivelmente outras relações e que tá tudo bem. Mas nunca houve muita ingerência ou detalhes nisso. A chegada da Camila causou algum estranhamento, mas eles também já amavam muito ela, né? Como uma filha também. Então teve esse fato de que eles também veem a Mila como família, né? Toda vez que eles vão jantar lá em casa e por acaso a Mila não tá, eles ficam chateados, né? Então foi muito fácil a percepção. Foi só… Sempre ficou aquela sensação de provisório, sabe? A minha amiga divorciou e veio parar no meu sofá, porque na época era sofá mesmo, a gente se mudou depois. E logo… Agora ela tem um quarto. Agora ela tem um quartinho, tudo certinho. E aí logo passou essa sensação de provisório, né? Veio rapidamente uma compreensão, inclusive nos amigos, de que é uma forma, inclusive, invejável. Porque tem gente que fica pensando, puxa, se eu morasse com a minha amiga, ia ser muito legal. E a gente fica nessa sensação que é uma república, né? Que só os jovens estudantis vão dividir uma casa porque é só uma necessidade econômica. Mas não, né? Essa epidemia de solidão que se fala tanto também em outros países com o envelhecimento. A gente pensa muito no nosso envelhecimento, ainda mais quem não tem filho. Fica um desespero, assim, né? De quem…
E nossos amigos, a gente brinca de comprar algum lugar algum dia e fazer uma casa pra todo mundo ficar junto, enfim. Então tem essa sensação já naturalizada de que a gente tem um apelido, né? As pessoas chamam a gente de cluster, porque há essa vida conjunta que decide tudo junto, faz tudo junto, mas porque também é uma dinâmica fácil ali em casa, né? É uma piada que a gente adotou, né? Estavam falando de nós, a gente adotou o apelido. Mas temos feito cada vez mais também coisas individuais, né? Lutando também pra não virarmos um casal não amoroso, mas assim, entre nós três só, né? Então tem muita gente que vai lá em casa o tempo todo, a gente recebe, a gente sai. É uma sensação de família mesmo. É interessante como mesmo vendo uma cena bacana, né? Vocês três juntos, as pessoas precisam classificar, o cérebro funciona assim, eu preciso saber do que se trata para eu me posicionar, porque se eu não sei o que está acontecendo aqui, qual é o meu lugar, aí, continua morando aí, mudou, não está mais no sofá, mas está interessante a nossa necessidade de organizar os nomes para a gente poder saber do nosso desejo, né, de quem está do lado de fora. Sim, e vai muito para sexualidade, né, eu acho engraçado, porque aquela matéria que falou, né, colocou na foto, não são um trisal, muito engraçado, porque as pessoas vão para coabitação logo nessa sensação de se tá morando junto, tá rolando alguma coisa. Mas as pessoas sabem o que é morar junto. Pra mim é o contrário de rolar coisas, né? Quanto mais você mora, mais você tem que arrumar a torneira e lavar a roupa e discutir que deixou, não sei o que, deteriorar, enfim. Não é exatamente sexual morar junto, né? Então eu acho que é muito mais sobre afeto e, né, relações assim do que procurar ali a sexualidade dos três, enfim, uma coisa perfeito, fantasiosa. Olha, não dá pra você não falar sobre se não fossem as sílabas do sábado, que eu achei assim, eu e a torcida do Corinthians inteira, enfim, assim, fala dessa passagem para falar. Fala, eu não quero amizade, fazer assim, eu não quero fazer spoiler do livro, mas tem justamente uma relação amorosa inicial, né, monogâmica. Não sei se a gente pode falar que na primeira cena já o personagem morre. Sim, eu acabo contando essa história porque no primeiro capítulo… então conta, né, fala. Eu queria falar de amizade, né, justamente. Então o que eu juntei? Essa vontade de falar de uma amizade entre duas mulheres muito intensa e que tem um potencial para ser uma grande relação familiar, mas que ela não avança ou não se entrega por inteiro por qualquer motivo. Na minha cabeça poderia ser um pontifico cotidiano, por exemplo, o casamento e não perceber mesmo o tamanho desse vínculo. Mas eu queria uma coisa extrema para literariamente, né, exacerbar isso. E aí veio essa ideia, então existe essa narradora que é jovem, tá grávida e tem bastante idealização sobre como ela quer essa vida dela, né? Então ela tá bastante apaixonada, ela tá com uma gravidez ligada a esse homem, casado com ela, muito feliz, tá voltando pra casa pra contar da gravidez, inclusive, quando ela chama ele pra buscar um quadro, né, enfim, e ao sair do apartamento, ele morre, né, pelo suicídio de um outro vizinho, né, que desaba em cima dele. E ela vai conhecer a mulher desse outro vizinho na delegacia, enfim, no ML e tudo mais. E aí essa relação começa, né, entre elas dessa forma horrorosa, né, e a narradora não consegue, ao longo do livro todo, tirar o fato de que se essa mulher não existisse, a vida dela era do jeito que ela queria, né? Se essa moça não morasse nesse prédio, se nada fosse do jeito que foi, né? As sílabas todas daquele sábado não fossem daquele jeito. Então é uma não aceitação completa dessa amizade, né? Sendo que, na verdade, tá virando cada vez mais a família dela. E com a criação dessa criança, da Catarina, né? Que ela vai nascer, formam um trio ali de mulheres muito, muito unidos. E precisa talvez do frescor até infantil pra compreender o tamanho dessa relação, né? Mas tem essa sombra desses dois homens, né? Sim. Esse homem que cai e esse homem que tem algo, né, que acontece entre as mulheres e a queda dos homens. Eu achei, assim, uma imagem tão incrível, né? Uma queda de uma certa masculinidade que vai revelando que, no fim, as mulheres sempre tiveram algum tipo de aliança assumida ou não para sustentar a existência delas, né? Sim. E eu acho que os homens estão caindo mesmo, infelizmente. Tem um lado que é bom, porque são figuras muito inflacionadas, né, insensadas para eles mesmos, e que eles pagam o preço disso, de terem que sustentar esse lugar extremamente que não se sustenta, né, de serem melhores, de poderem mais, e dessas mulheres ficarem sideradas por eles, e não poderem viver a própria vida quando eles não estão por perto, né? Então acho que o livro tem esse bom gosto de mostrar isso graficamente. Você consegue imaginar essa cena desse cara que cai, esse outro que morre, e como as mulheres sempre tiveram que se virar
com essa ausência, embora elas supusessem que ali tinha tudo. Então não tem mais o cara, não tem mais a vida, né? É um luto não realizado da personagem. E se né? a gente sair do acidente, né, mais literário, poderia haver essa mesma relação com esses dois maridos envelhecendo de forma ausente numa casa, sem que elas percebessem tanto isso, né? E por não se saberem sozinhas, não se ligarem uma a outra da forma que poderia ser, né? Sim, sim. E o luto possível dessa ausência, mesmo quando ela está fisicamente ali, né? Quantos casamentos não são sustentados simplesmente na imagem de que eu não posso ficar sem um homem? E esse homem nunca esteve lá, né? Então, e a gente acompanhando na clínica casos nos quais, depois do divórcio, a mulher fala assim, mas ele não estava lá mesmo. Assim, ele saiu e qual a diferença? Você pergunta, o que foi de diferença? Nada. A gente já não tinha nada, mas tinha uma figura ali. Né? E até nesse aspecto, haver vínculos de amizade muito fortes ajuda as pessoas a perceberem a dimensão dos outros vínculos, se é necessário ou não, se está sendo saudável manter ou não, né? Porque quando você se isolou com esse marido, além de tudo, a sensação é que se você sair dele, não sobrou absolutamente nada. Né? Então, mas aí tudo tá lindo, a história tá linda, só que a tua escrita é um negócio inacreditável, obrigada, assim. Vera, você é tão jovem, como é que você foi... O que é essa tua relação com a questão da morte, que tá super lindamente escrita ali, né? Eu acho que é só pavor mesmo, porque eu não tive nem grandes vivências, pavor, né? todo mundo tem, ninguém escreve desse jeito. O que você faz, né, com a escrita e a relação com a morte, né? Porque tem uma coisa, para quem não leu ainda, e você vai ver isso em outros livros teus, que são os objetos. Os objetos, eles têm uma presença nos teus textos, assim, com a relação com os objetos, né? O que esses objetos são capazes de nomear para os personagens, né? Que é impressionante. Fala um pouco disso. Eu acho que nos sílabas, principalmente, tem essa coisa do testemunho que esses móveis, né? Ela é arquiteta, então também ela tem uma relação com a decoração da casa, que vem também das decisões dela, né? Que talvez também vá para a decisão que pode ser culpada, né? Do cara ter saído bem naquela hora. Enfim, mas ela montou todo esse apartamento que ela escolheu por causa da ventilação e tal. Então, ela voltar para casa depois da morte do André e os móveis estarem lá do jeito que ele deixou e sem entender, é uma ingenuidade dos móveis, né? Porque eles estão esperando ele voltar. Aquela cadeira com a camisa dele tá esperando ele voltar. Então, é como se eles dissessem para ela o tempo todo que a vida dela não é essa. Tá errado, tá acontecendo alguma coisa que não é a sua vida. Isso aqui é um simulacro, qualquer falsidade. Quando você vai retomar aquela outra vida, né? Então, acho que essa linguagem dos móveis, que ela fala da madeira dolorida e tudo mais, é mais uma sensação da nossa história, né? Também. Na Árvore Mais Sozinha do Mundo, também tem essa relação da história das pessoas, essa caminhonete que tá com eles há vários anos, uma árvore que acompanha tudo, o espelho que sabe muito bem o que as pessoas estão fazendo naquela sala há muitos anos. E o amor das pessoas pela caminhonete, eventualmente, também é um amor delas pela própria história, né? Pela trajetória dessa família até ali. Enfim, então acho que esse espião doméstico, que é o objeto, dá pra contar um pouco sobre nós, né? Ele faz um testemunho, né? É muito lindo isso. E nesse universo, você falou em congelar ovos, e aí? E a maternidade? Como é que é essa perspectiva pra você? Nossa, foi muitos pensamentos sobre isso ao longo da vida. Eu era uma adolescente extremamente apaixonada pela ideia de ter filho, queria ser mãe cedo, queria ter resolvido isso aos 14, já tinha esse filho, eu já estava criado. Mas aí foi, na verdade, o tempo. O tempo acho que é a maior questão pra mim. E que foi deixando. Claro que veio o Eduardo primeiro pra questionar isso, né? Mas eu fui vendo as minhas amigas ficando mães, né? E o quanto elas relatam da perda do tempo. Sendo que eu já sou uma pessoa que tem que dividir o tempo numa atividade difícil, que é a defensoria e a literária. Então eu sinto que se eu abrirei mão de alguma coisa, não vai poder ser a defensoria. E vou talvez conseguir voltar a escrever depois de uns anos, mas com culpa também. Porque aí é um tempo que eu não tô com os filhos, né, com a criança, mas é eu que decidi que eu vou escrever. Talvez possa começar a parecer que a minha literatura é um capricho, que eu não queria entrar nessa onda, que eu acho que é possível que acontecesse, embora eu esteja vendo colegas escritoras que tiveram seus filhos, mas os filhos já estão um pouco mais crescidos também agora. Então é um dilema de tempo e um medo de mudar totalmente uma vida que é muito boa, né? E claro, eu teria que encontrar essas parcerias que eu mencionei, né? De pessoas, de pelo menos uma mãe e um pai para serem mães e pais comigo, né? Nesse outro formato, que não sei se vai aparecer.
E então ficou assim, o congelamento foi simbólico também, né? Foi um conforto. Agora eu tô com 38, vou me dar mais um tempinho pra entender se vai acontecer ou não. Ao mesmo tempo, eu tenho muita culpa de não sentir essa emoção, né? De não viver essa experiência e não ter. Eu já não tenho irmãos, né? Já é um amor que eu não conheço, que eu tenho que especular literariamente, ou então nas minhas amizades e tal. Então é mais um vínculo que eu não vou conhecer. Até como escritora, eu acho uma falta, né? Ainda que eu fantasie muito sobre isso, escreva muito sobre maternidade, sem ser mãe. Então são coisas que o É Sempre a Hora da Nossa Morte também partiu desse pensamento. Como que eu posso não saber se eu quero ser mãe ou não? É uma sensação esquisita de falta de autoconhecimento. Que aí eu também fiz a brincadeira de se eu acordasse com 70, sem lembrança de nada, só lembrasse até meus 30, eu ia achar que eu tive ou não tive essa filha. Né? Pela lembrança dessa meu pensamento de agora. Qual foi a decisão que eu vou achar que eu tive, né? Ou pior, qual a decisão que eu vou querer que eu tenha tido, né? Então, também veio dessa brincadeira que não me trouxe nenhuma iluminação. Bom, eu acho sensacional você trazer isso assim, porque muitas vezes, até por uma questão cultural, se pensa que o desejo da mulher de ter filho está escrito na pedra, né? E para psicanálise, assim, o desejo de um filho, tem um desejo de um bebê morredouro no inconsciente, como vai dizer a Sophie de Mijolat, porque a gente se identifica com os pais que tiveram filhos, tiveram a gente, e a gente acha que então, para estar à altura deles, teríamos que ter filhos. Mas isso daí, como Freud vai dizer, isso desloca. Esse filho pode virar muitos outros objetos, pode virar escrita, pode virar outras coisas, outras realizações, né? E realmente, como não está escrito na pedra, como o desejo humano ele tem objetos variáveis, ele pode migrar mesmo para outras coisas. Não sem perda, porque você escolhe os livros e de repente não vai ter o filho, ou escolhe o filho e de repente não vai ter os livros, e não é sem perda. Então escolha só perda, é o que temos para hoje. Mas dá para não saber, dá super para não saber, porque ter filho também não é uma coisa que está não é uma coisa que está solta no tempo e no espaço, né? Tem as condições para ter filhos. Que o mundo também vai ficando pior, dá vontade de não alimentar o mundo com mais gente. De uma época para outra, as coisas mudam de uma tal forma que ter filhos é muito mais sustentável ou não, né? Então acho que é um exemplo bem interessante. Mas também tem a personagem que eu não vou conhecer, que é, por exemplo, meus pais-avós. Se eu não tiver, por ser filha única, também tem essa dor, né? De não entregar essa experiência também, né? Existe essa culpa. Ao mesmo tempo, eles também estão curtindo muito o tempo que eles não têm, né? Gastando com cuidar mesmo, porque eu ia acabar precisando muito, né? Então, existe ali o tempo, tanto meu como deles, que está sendo preservado nesse sentido. Mas ficam ali os balanços aí de pensamentos. Eu acho que você toca numa outra questão, que é a fantasia que a gente tem, que a obrigação da gente é devolver para os pais, filhos, né? Para provar que a gente realmente achou que eles fizeram tudo direitinho. Mas é só uma fantasia, viu, gente? As pessoas têm filhos e às vezes odeiam os avós dos filhos, mas tudo bem. Na árvore mais sozinha do mundo, tem a questão do suicídio. E conversando com você, Mariana, o que eu sinto, né? É uma pessoa que tem uma energia super gostosa, que está falando das relações com os outros, que cultiva, né, a solidão boa, né, que é da possibilidade de estar em contato consigo mesma, mas, ao mesmo tempo, cultiva uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje, que é o contato com o outro. De uma forma muito ampla, muito aberta. Acho que a tua casa é a tua cara mesmo, um lugar gostoso de estar, né? Tem os objetos lá estão muito bem colocados, nos recebem, objeto, né? e nos recebem muito bem. Mas como é que é essa história do suicídio e de uma trama familiar, a partir do qual você fala do trauma? Eu nunca abordei assim o suicídio na perspectiva de quem compreende, né? Ou de quem quer se suicidar, ou quem tá pensando nisso, porque realmente de todos os sentimentos que eu busco alcançar, esse é o que eu realmente não consigo, né? Eu não chego lá. E então o próprio Sílabas é da perspectiva de uma pessoa que não aceita, não compreende e tem zero né, vontade de alcançar esse sentimento. Mas na árvore ele é um suicídio de uma perspectiva um pouco mais social, porque vem de um dado de realidade que talvez esteja ligado à contaminação por agrotóxicos, né? Inclusive até você comentou do preço que os homens pagam também por centralizar, e lá eu percebi muito isso na minha pesquisa, né? Porque são os homens que estão se suicidando, porque, entre outras razões, além de serem as pessoas que têm mais contato por mais tempo com os piores defensivos, são centralizadores da informação, a pouca informação que eles têm lá, porque também o contrato é duvidoso e tal, mas são eles que estão percebendo que a dívida tá crescendo e não vai dar certo, que uma hora que a família vai perder tudo, talvez até a terra, e ninguém mais sabe.
Então é um definhamento solitário também, que na hora que o negócio vai estourar e que eles vão ser expostos também, né, como se isso fosse um fracasso, alguma coisa assim, também leva ao ato extremo. Então também tá aí um preço dessa masculinidade, essa cultura. Então eu falo desse suicídio nesse lugar, assim, que é como um dado de realidade, né? Essas pessoas estão se matando muito mais do que o resto do Brasil, então vamos olhar para isso, o que foi, o que aconteceu. Mas a filosofia disso e talvez o desespero de chegar ali nessa sensação, eu ainda não tenha conseguido especular com empatia, né? De conseguir imaginar esse nível de desespero. Tanto que tem uma cena no Sílabas que é um sonho, né? Que a Ana teve com o suicida que ela nem conheceu, que é o Miguel, que levou ao óbito do marido dela. E foi um sonho real meu, na época que eu tava escrevendo, acho que era na época, porque teve o suicídio do Vitor Eringer. E fiquei muito, né, mexida com isso, um moço jovem, talentosíssimo, né? E eu sonhei que eu estava nessa cama com ele, perto dessa janela, responsável, eu sabendo que era a noite em que ele ia pular, e responsável por impedir. Como a Ana se fantasiou ali. E com todos os meus argumentos de pessoa vivente, não adiantava, né? Eram farelos ali, não faziam nenhum sentido dentro da mente que ele estava vivendo ali na hora. E acontecia isso de eu adormecer e acordar, ele já tinha pulado, né? Então foi o sonho que eu coloquei no livro, porque eu acho que eu vivo realmente assim, um não alcance desse desespero, né? Desse lugar, porque eu realmente vivo essa… Você falou, por que eu escrevo tanto da morte? Não sei, eu tenho um pouco esse ódio de morrermos, né? Que é um pouco do humor do É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, né? Que é uma ligação ali com a morte que é de ódio mesmo. Eu não entendo, a gente faz tanta coisa, tudo mais pra depois acabar. Enfim, então eu penso muito nesse fim e tenho medo dele ser de repente, dele ser precoce, de eu não resolver, né? De eu perder prazeres inúmeros que a vida me dá. Então acho que é muito difícil, né, compreender, principalmente, claro, você tá numa situação extrema, doenças, etc. Você consegue chegar lá mais fácil nessa compreensão, né? Mas de alguém que tá com uma vida que é admirável pelos outros e tudo mais, a gente não entende, né? Mas por isso mesmo, talvez, que assombre e gere tanto literatura como artes no geral. Mas aí você mostra uma das formas de lidar com isso que para nós escapa e que nos regula, enfim, que é a morte. E o que você pode produzir em cima disso, né? Porque o que você faz com isso é literatura. O que você faz isso é vida. O que você faz é isso, uma avidez, né? E essa raiva é uma raiva de quem quer mais. É sensacional, né? Pura pulsão de vida. Então é muito interessante a gente ter a morte como conselheira, né? Como alguém que pode, a gente vai morrer, se liga, viu? Aproveita o dia, tá curtindo, tá bom, tá no podcast, tá bom conversar, aproveita, não vai desperdiçar teu tempo, porque você tá ligada que tem uma coisa que independentemente da sua vontade vai rolar. Vai acabar. Então agora a gente vai acabar aqui também. Espero que a gente tenha aproveitado. Eu aproveitei muito, eu gostei muito de estar aqui com você. Muito bom te ouvir. Nossa, eu ficaria muito mais. Muito legal. Muito obrigada de ter trazido as tuas questões e aberto aqui com a gente um pouco da tua experiência tão linda e o jeito que você faz com ela. Obrigada. Eu amei. Obrigadíssima. Mariana, agora que terminou a gravação do episódio e eu te enchi de perguntas, eu acho que seria justo você poder me perguntar alguma coisa. Então a gente vai virar a mesa e o microfone tá com você. Manda bala. Acho que eu vou manter o contexto todo, geral, né? Então, perguntar se pra você, na sua vida pessoal, tem algum aspecto da não monogamia que faria sentido. Bom, eu vou responder essa pergunta da Mariana na próxima quinta-feira, quando vai ao ar o episódio bônus aqui do podcast, que a gente chama de Pergunta Vera. Te aguardo. Esse foi o podcast Isso Não É Uma Sessão de Análise, um original da Trovão Mídia. Na semana que vem, a gente faz mais uma visita às várias casas que compõem uma família. Até lá. A direção e a produção executiva desse podcast são da Trovão. A produção, roteiro e montagem de som são da Laila Moalen. E a trilha sonora original foi criada pelo Arthur Decloé.